Olá, bem-vindo ao nono Soccer Experience, organizado pela NUPEF, da Universidade Federal de Viçosa. Hoje a gente vai estar falando sobre a influência do constrangimento da tarefa no comportamento da procura visual em jogadores de futebol. É um tema que é a dissertação do meu mestrado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Meu nome é Leonardo Paulo Monteiro. Junto com o meu professor orientador Felipe Casanova e os colaboradores Rafael Bagatin, Israel Teodo, Michael Padilha, Rui Pedro Pacheco e João Ribeiro, fizemos essa pesquisa e, enfim, vamos lá, vamos dar início a esse tema. Bom, antes de mais nada, dentro do futebol, nós temos um grande avanço das pesquisas do ponto de vista técnico, tático, fisiológico, né, físico, e cognitivo, que talvez esse quarto aspecto, né, esse four corner, esse aspecto cognitivo ainda esteja engatinhando em alguns momentos do ponto de vista científico, mas vamos ver agora sobre algumas questões interessantes do ponto de vista dessa pesquisa, tá? A lógica da tomada de decisão, ela se desenha a partir da análise, decisão e ação. O que isso significa? O jogador, antes de agir, ele decide, e antes de decidir, ele analisa, ele percebe o seu ambiente, né? Ali a gente tem uma lupa justamente para justificar essa busca, né, do que ele tem, para onde ele tem que direcionar a sua atenção, para onde ele tem que direcionar a sua pesquisa, digamos assim, o seu escaneamento na hora do jogo. Então, mais a fundo, né, nós temos a visão, que por parte da análise é uma componente percepto-cognitiva, ela é a principal fonte de informação do jogador, né, no momento de treino e de jogo. Aqui a gente pode ver do nosso lado direito aqui, né, um esquema, né, apontando olhos e cérebro e o seu processamento, digamos assim. E ela é a principal fonte de informação para antecipação e tomada de decisão. Então, daí, nós argumentamos da importância da visão, né, dentro do jogo, dentro do método de treino, dentro dessa figura que nós temos, que é o jogador e a sua evolução dentro do esporte. O Williams and Ward, em 2007, eles fizeram esse esquema, né, que faz uma pirâmide entre jogador, tarefa e contexto. O centro dessas três pirâmides é o comportamento da procura visual. Mas o que a gente pode ver a partir daqui? É que o jogador ele tem questões de probabilidades situacionais, ou seja, ele vai fazer uma medida, né, a partir da tarefa que for direcionada para ele, vai ter probabilidades situacionais, ele vai ter padrões de reconhecimento, ou seja, ele vai ter cenários dentro do jogo, dentro do treino, que ele vai ter um reconhecimento, de fato, daquele contexto que ele está inserido. As probabilidades situacionais, que vai fazer com que ele tenha uma maior probabilidade de agir de uma forma ou de outra, e ele vai ter esse padrão, junto com essas probabilidades, ele vai tirar a partir das referências corporais que estão inseridas no contexto, principalmente dos jogadores adversários, mas também dos próprios jogadores, através do que? Comportamento da procura visual, que vai ajustar o comportamento de antecipação. Essa é a ideia dessa primeira pirâmide, digamos assim. Bom, então, especificamente na nossa pesquisa, o que aconteceu? Nós pegamos defensores e submetemos eles a tarefas de jogos reduzidos, condicionados de 1 para 1 mais o goleiro, né, o guarda-redes, e 2 contra 1 mais o goleiro. Na comparação do comportamento visual, nós tivemos dois momentos, o número de fixações e a duração da fixação, de cada fixação. Na metodologia,
Tá? Falando especificamente sobre a amostra, nós tivemos 6 jogadores de futebol, todos eles de nível universitário 2016 2017. Aqui as características dele, do ponto de vista de idade, peso e altura. E o nosso instrumentário foi o Mobile Eye Tracking, junto com o software de Tobii Analyzer, que fez, né, toda a captura e depois o processamento, né, dessas informações. Então, o que a gente quer dizer com número de fixações e duração de fixação, né? A partir do momento que o jogador tem, por exemplo, aqui 3 momentos de fixação, cada um desse momento é um número de fixação. Então, nós temos aqui, né, de forma exemplificada, nós temos 3 fixações, né, em uma determinada área de interesse, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E a duração da fixação aqui, né, ela vai também ser variada. Então, a gente quer saber a média dessa duração da fixação em cada área de interesse. As áreas de interesse que selecionamos é a bola, o quadril, a perna com posse de bola, a perna sem posse de bola, espaço do jogo, espaço em frente à bola, espaço do jogador e o tronco do adversário, sempre, ou dos adversários. Foi uma experiência in situ, né? Ou seja, não houve manipulação do tempo, né? O jogador tinha o sinal de início, mas o fim dessa jogada aconteceria a partir do momento que ou a bola saísse do terreno de jogo, ou que o goleiro defendesse, ou o próprio defensor interceptasse essa bola. Cada jogador teve 6 tentativas em cada situação. E aí já vamos ver alguns dos resultados, do ponto de vista dos números de fixações e da duração de fixação. A gente consegue ver que no TXT de medidas independentes, nós temos aqui, de forma mais clara, que as áreas de interesse, bola e espaço em frente à bola, foram os mais utilizados, né? Bem como tanto no 1 para 1 quanto no 2 para 1. Isso a gente consegue ver, por mais que o desvio padrão seja um pouco mais alto, a média de todas elas foram significativas. Da mesma forma, na duração da fixação. Duração da fixação, a gente pode ver que a bola teve mais tempo, né, de fixação, e locais como, por exemplo, quadril, tronco, né, espaço do jogador, foram espaços que não foram tão utilizados do ponto de vista do tempo, não foram tão utilizados. E aqui a gente vai fazer uma correlação de Pearson para identificar tendências, tanto, novamente, de número de fixações, quanto de duração de fixações, né? A gente pode ver que a bola, como ela tem um R negativo, né, ela tendeu a ser menos fixada no 2 para 1 do que no 1 para 1. Isso a gente vai observar melhor agora nas conclusões, em que defensores fixam mais, ou seja, tem um maior número de fixações na área de espaço de jogo em tarefa 2 para 1 do que em 1 para 1, de acordo com a nossa correlação de Pearson. Da mesma forma, os defensores fixam durante mais tempo na área de interesse espaço do jogador em tarefa 2 para 1 do que em 1 para 1 mais o goleiro. Jogadores fixam menos vezes e durante menos tempo na área de interesse bola em tarefas de 2 para 1. A todos vocês, agradeço por toda a atenção, muito obrigado e até a próxima.